O medo da autoridade humana não se compara com a liberdade que nasce do Espírito sem medida. Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículos do 31 ao 36. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos leva à conclusão do capítulo 3 do Evangelho segundo São João. O autor sagrado ele recolhe sucessivas palavras de Jesus que são caras à sua comunidade, como por exemplo, do alto, de baixo ou da terra, para nos apresentar Jesus como o único revelador do Pai e a sua importância para a vida do homem. Veja que a insistência em descobrir a origem e a natureza de Jesus, aquele que é o revelador, tem uma intenção existencial clara. Nenhuma palavra que proceda da terra, por autorizada que seja, pode se comparar com as palavras do Redentor, daquele que se revela, que vem do alto, que está acima de todos. Por isso, todo discípulo é chamado a verificar a sua relação com Jesus e o modo como ele escuta a sua palavra. Cristo vem do alto, pertence ao mundo divino e é superior a qualquer homem. O homem, ainda que seja um grande profeta como João Batista, ele vem da terra e permanece um ser terreno e limitado. É verdade que alguns ainda se recusam a crer, mas há um pequeno grupo que vive na fé e são aqueles que creem em Cristo e na sua revelação que manifestam que Deus é verdadeiro. Portanto, é a nossa fé a confirmar que o agir de Cristo está em comunhão com o agir do Pai. Finalmente, Cristo não é só o revelador da palavra de Deus, mas Ele é a própria palavra, é Espírito e vida, como São João nos diz no capítulo 6, versículo 63. Não é só aquele que tudo recebe do Pai, mas também aquele que transmite tudo quanto possui, especialmente o seu Espírito. Hoje nós somos convidados a escutar com o coração as palavras que ecoam da boca de João Batista, aquele que testemunha a luz, aquele que é testemunha da luz. Ele diz: quem aceita o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. São João capítulo 3, versículo 33. Mas o que significa que Deus é verdadeiro? O termo grego aletes não se limita a um conceito racional de verdade. Aletes significa verdadeiro. Não se limita a um conceito como uma conformidade entre o que se diz e o que é. Nesse contexto bíblico, ser verdadeiro é ser fiel, digno de confiança, capaz de se revelar sem falsidade. Aletes vem da raiz da palavra aletheia, que é a verdade, que remete para o desvelamento daquilo que estava escondido. É revelação, é luz que dissipa as sombras. Nas reflexões desses últimos dias, podemos observar que o diálogo noturno entre Jesus e Nicodemos é precisamente essa luz que começa a penetrar as trevas da mente e do coração. É a revelação que atinge o seu ponto culminante, assim podemos dizer, quando o próprio Jesus afirma que o Pai ama tanto o mundo que entrega o seu Filho. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas suas mãos. O amor divino aqui não é sentimento, mas doação total. Uma doação total e irrestrita. É o amor agape. É o amor puro, é o amor divino, o núcleo da verdade de Deus. Nessa entrega do Filho, feita pelo Pai que ama, dá-se também a comunicação do Espírito Santo. Pois aquele que Jesus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem medida. O Espírito é dado não com medida, mas em plenitude. O Evangelho quer nos revelar que a verdade divina ela é relacional, é um dom eterno. O Pai oferece o Filho e o Espírito é derramado sem reservas, sem medidas, em plenitude. A este movimento trinitário de amor e entrega responde a fé do discípulo, a sua adesão incondicional à verdade de Deus. Por isso os apóstolos,
interpelados e ameaçados pelo Sinédrio, respondem com uma clareza desarmante: é necessário obedecer a Deus antes que aos homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Obedecer a Deus não é apenas cumprir ordens. É entrar numa lógica de escuta, entrar numa lógica de fidelidade que tem a sua fonte na própria vida de Deus. Obedecer a Deus como Ele ama, como Ele oferece e se oferece em Jesus. Como Ele é fiel. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a obediência cristã, neste sentido, é imitação da Trindade, não por oposição, não por imposição, mas por comunhão. Nós vemos, por contraste, nessa primeira leitura, que o Sinédrio não é verídico. Não porque esteja intelectualmente errado, mas porque se fecha a verdade relacional de Deus. Em vez de escutar, o Sinédrio proíbe. Em vez de acolher a luz, eles tentam ocultá-la. Eles dizem: não vos proibimos de ensinar neste nome, mas os discípulos já não podem calar. Eles estão tocados pelo Espírito, eles vivem da verdade que ouviram e viram. O medo da autoridade humana não se compara com a liberdade que nasce do Espírito sem medida. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, em que medida estamos dispostos a viver essa verdade? Não é uma verdade fria, uma verdade doutrinária, mas uma verdade que se faz carne na relação com Deus e com os irmãos. Ela tem um nome: Jesus. A escuta da verdade exige conversão, metanoia, mudança de rota, um coração capaz de escutar com o coração. Ou seja, um voltar para Deus e, em resposta, um voltar ao clamor do próximo. Só assim nós podemos viver a conversão e o perdão dos pecados, como nos diz Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Uma conversão como um caminho criativo, não como um peso. A verdade se torna assim critério para discernir, ordenar e redimir cada relação, cada escolha, cada gesto do nosso dia. É por isso que os que vivem desta verdade se tornam perigosos para o mundo do medo e do controle. Diante da liberdade dos apóstolos, o Sinédrio se enfurece. Ao ouvirem isto, encheram-se de ira e queriam matá-los. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 33. Mas a verdade não morre, ela tem nome. É Jesus a verdade. Ele é fiel, Ele é verdadeiro e triunfa mesmo onde tudo parece perdido. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos a memória de São José Operário. Na família humilde e operária de Nazaré, o trabalho era a expressão de amor. São José foi carpinteiro toda a vida. Jesus exerceu também essa profissão durante os anos de vida escondida em Nazaré. Depois do reencontro com os pais em Jerusalém, Jesus desceu com eles, voltou para Nazaré e era ali submisso. Assim nos apresenta o Evangelho de São Lucas no capítulo 2, versículo 51. A submissão e a obediência de Jesus em Nazaré deve entender-se como participação no trabalho de São José. Se a família de Nazaré é exemplo para as famílias humanas na ordem da salvação e da santidade, também é exemplo no trabalho de Jesus, ao lado do carpinteiro José. O trabalho humano, particularmente o trabalho manual, tem especial acentuação no Evangelho. A virtude do labor, ou seja, do trabalhar, teve especial importância no crescimento humano de Jesus, em sabedoria, em estatura e em graça. Lucas capítulo 2, versículo 52. Uma vez que o trabalho é um bem do homem, que transforma a natureza e torna o homem, em certo sentido, mais homem. O trabalho sincero, humilde, disponível no amor, nos une a Cristo, Filho do carpinteiro, Filho de Deus. Portanto, hoje, nesta memória litúrgica de São José Operário, somos convidados a olhar a labuta do nosso dia como uma das expressões do nosso crescimento humano e, para além disso, nós precisamos de estar enamorados por Cristo, trabalhador, o Cristo trabalhador, Filho do carpinteiro. Que também possamos
confirmar com a nossa vida que Deus é verdadeiro e que o nosso coração cheio do Espírito Santo sem medida seja capaz de oferecer com amor, como o pai que entrega seu filho, amando com liberdade, com criatividade e com fidelidade. Uma santa quinta-feira para você e sua família. Que Deus, pela intercessão de São José Operário, te abençoe e te guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.